dia a todos, sou o professor José Carlos. Iremos ministrar a disciplina Equipamentos e Materiais Didáticos. Teremos como objetivo geral dessa disciplina adquirir conhecimentos relacionados às dimensões técnicas e pedagógicas intrínsecas ao uso dos materiais e equipamentos didáticos, bem como do uso adequado e qualitativo desses recursos. Os objetivos específicos dessa disciplina serão: conhecer os materiais e os equipamentos didáticos em uso nas escolas brasileiras, compreender o diálogo do trabalho do funcionário de escola e sua atuação como educador no âmbito do processo ensino-aprendizagem, desenvolver habilidades básicas necessárias à conservação, à manutenção e ao emprego desses equipamentos no ambiente escolar, por meio de reflexões sobre um contexto educacional criativo, inclusivo e de qualidade, com vistas ao desenvolvimento de um perfil profissional técnico, gestor e educador. Na unidade 1, iremos estudar as inter-relações da didática e das metodologias de ensino no ambiente escolar. Alguns conceitos. Primeiro veremos o que é didática. O termo didática encontra duas definições distintas, bastante usuais. A primeira, que situa a didática como uma das disciplinas da pedagogia, estuda os componentes do processo, conteúdos, ensino e aprendizagem. Outra definição que vai embasar nossos estudos é a que considera a didática como um conjunto de princípios e técnicas que se aplicam ao ensino de qualquer componente curricular, estabelecendo normas gerais para o trabalho docente, a fim de conduzir a aprendizagem. Basicamente, a didática está relacionada ao como ensinar, orientando elementos que vão desde a postura do docente até os meios empregados para promover o ensino e garantir a aprendizagem. Veremos agora o que são métodos, técnicas e estratégias de ensino. O método é, em linhas gerais, um conjunto de técnicas de ensino cuidadosamente organizadas com um fim específico. Você já ouviu falar do chamado método Paulo Freire de alfabetização de adultos? Esse método reúne técnicas de problematização do contexto, debates, relatos de experiências, tempestades de ideias, fóruns, a partir das quais se faz a seleção dos temas para estudo, construção de um poço artesiano, implementação de técnicas agrícolas, vacinação de animais, combate a doenças sazonais, dentre outros. Delimitado o tema, são selecionadas as palavras geradoras, as mais usuais e ou relevantes em textos ou exposições orais relacionados. Daí se parte para as técnicas de desconstrução da palavra e a construção das famílias fonêmicas empregadas no método fônico ou sintético. Já a técnica é um tipo de saber que se aplica normalmente com instrumentos e ferramentas úteis ao processo ensino-aprendizagem. Por exemplo, Paulo Freire compreendia que a aprendizagem acontecia mais facilmente quando o objeto de estudo integrava a realidade sociocultural do estudante e fazia relação com seus conhecimentos prévios, quanto com a funcionalidade em seu dia a dia. As estratégias de ensino são o modo de organizar o saber didático, apresentando diversas técnicas e recursos que possibilitem o alcance dos objetivos propostos para a atividade. Significa pensar e utilizar os recursos mais adequados para não só dinamizar as aulas, mas principalmente fazer os elos necessários entre o saber transmitido e sua sedimentação no repertório do aluno. Assim, a técnica de desmembramento de palavras, por exemplo, foi uma estratégia utilizada por Paulo Freire para que o aluno alcançasse, por meio da rota fonológica, o raciocínio da construção das palavras. Estudaremos agora a gestão e organização dos equipamentos didáticos e a figura do técnico em educação. Em tempos de gestão democrática, de educação para a inclusão escolar e social, sugere-se a participação de todos em todas as instâncias e em todos os espaços da escola. Inclui-se aí a efetiva participação dos funcionários nas instâncias pedagógicas, como gestores e educadores que reúnem as habilidades necessárias
ao desenvolvimento de ações que envolvam o apoio didático às aulas planejadas pela equipe docente. Claro que não é tarefa fácil transitar no universo pedagógico, que tradicionalmente é domínio do professor. Não se pretende que o funcionário assuma o espaço da sala de aula, nem mesmo como seu substituto eventual. Mas é preciso romper com as amarras socioculturais que historicamente prendem um funcionário escolar no plano da invisibilidade, em que práticas que podem tanto educar quanto deseducar são vistas e até percebidas, mas não levadas em conta. Trazer à luz de forma consciente as ações educativas que você, funcionário de escola, desempenha durante sua rotina de trabalho é, pois, o marco zero na percepção de si como educador. E assim proceder, você certamente irá despertar no outro essa mesma percepção. Na unidade 2, estudaremos os principais materiais e equipamentos didáticos utilizados nas escolas brasileiras. Um conceito de materiais e equipamentos didáticos, poderíamos dizer que são todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento de ensino, visando a estimulação do aluno e a sua aproximação. Exemplo, o uso de mapas e globos para o ensino da geografia. Veremos alguns critérios de seleção de materiais e equipamentos didáticos. A. Temos que selecionar os objetos e equipamentos didáticos, levando em consideração a adequação aos objetivos propostos, conteúdo e grau de desenvolvimento, interesse e necessidade dos alunos. A utilização desses recursos impõe a observância desses critérios. A letra B. Os materiais e equipamentos devem ser adequados às habilidades que se quer desenvolver. Letra C. Devem levar em consideração a simplicidade, o baixo custo e a manipulação acessível. E a letra D. Devem ter qualidade e devem ser atrativos para que possam despertar a curiosidade. Por isso, quanto mais você, trabalhador de escola, conhecer a proposta pedagógica da escola em que você trabalha e estiver próximo do planejamento dos colegas, professores, mais você poderá ajudá-los na disponibilização, na manutenção e na conservação dos materiais. É importante lembrar que nenhum material didático pode, por mais elaborado que seja, garantir por si só a qualidade e a efetividade do processo de ensino e aprendizagem. Eles cumprem a função de mediação e não podem ser utilizados como se fossem o começo, meio e fim de um processo didático. Assim, se um filme for apresentado em uma aula de história, pode ter sua projeção, por vezes interrompida, para fixar cenas, discutir com os alunos e, em seguida, pela produção de um texto avaliativo, ou seja, o material didático deve integrar num ciclo mais completo de ensino-aprendizagem. Quanto maior for o nível de estímulo dos recursos, maior será o nível de retenção dos conhecimentos. Nós aprendemos 1% por meio do gosto. Os níveis de estímulo do recurso são 10% do que lemos, 20% do que estudamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e logo discutimos e 90% do que ouvimos e logo realizamos. Estudaremos agora os principais recursos didáticos e as características e cuidados. O quadro de escrever, também chamado quadro de giz, quadro negro ou lousa, é, sem sombra de dúvida, um dos mais antigos e conhecidos equipamentos didáticos, se não o mais conhecido. A mais antiga citação sobre ele em língua portuguesa data do ano 1115. Como mencionado anteriormente, o quadro de escrever apresenta inúmeras vantagens de utilização. É de fácil instalação, excelente meio de comunicação, o preparo de acessórios ou materiais que serão utilizados nele é de fácil elaboração, não demandando muito tempo no planejamento. Permite a pronta correção e alteração nos assuntos apresentados. É versátil, tendo em vista a facilidade de adequação às mensagens específicas aos públicos específicos. Permite que a classe participe ativamente desse recurso. Ao lidarmos com o quadro ou a lousa, devemos ter alguns cuidados. Ao apagar o quadro, dê preferência ao pano úmido,
em lugar do apagador. Além de uma limpeza mais eficiente, evita-se a propagação do pó de giz. Você pode ainda manter panos umedecidos nas salas, durante as aulas, para que os professores e alunos possam usar. Quando o quadro for uma placa de plástico, mesmo com a existência de apagadores próprios e com a limpeza seca, pode-se também optar pelo pano embebido em álcool. A limpeza é mais rápida e muito mais eficaz. Em qualquer situação, evite o uso de esponjas plásticas ou de aço, bem como o uso de produtos químicos, com exceção do álcool, na limpeza dos quadros. Esses materiais danificam a superfície, reduzindo o tempo de vida útil do equipamento. Não use de forma alguma produtos para dar brilho. O efeito pode até ser bonito, mas na prática prejudica o bom uso do quadro. Oriente professores e alunos a evitarem a fixação de materiais no quadro, principalmente usando fitas adesivas ou plásticas. O tipo de cola usada nesses materiais gruda no quadro e dificilmente sai, diminuindo o espaço utilizado para a escrita. O mimeógrafo. O equipamento é todo dobrável e não ocupa muito espaço, por isso sempre que não estiver sendo usado, pode ser guardado. As pranchas para depósito de papel devem ser dobradas e a manivela também. Sempre tenha o cuidado de desengatilhar o dispositivo que mantém o espaço para prender a matriz aberto quando o equipamento não estiver em uso. Em geral, esse dispositivo é acionado pela haste, que também fica engatilhada. O tempo excessivo nessa posição resseca e desgasta peças que dependem da boa lubrificação para facilitar o uso. Verifique os níveis do álcool no depósito e se a cânula que a conduz até a almofada de impressão está devidamente conectada. Ao guardar o equipamento, caso o recipiente do álcool esteja muito cheio, é aconselhável retirar o excesso. Enfim, todos os cuidados devem ser tomados para a conservação e preservação dos materiais didáticos utilizados para a obtenção dos objetivos propostos pelos professores. O retroprojetor também é um dos equipamentos utilizados. Ao se utilizar o retroprojetor, deve-se ficar próximo do equipamento, voltado para a classe, de costas para a projeção. Esta pode ser feita em uma tela branca apropriada, que pode ser substituída por um lençol branco estendido sobre o quadro de escrever, ou mesmo uma parede branca, lisa. A sala não precisa ser escurecida, o que permite que os alunos façam suas anotações durante a projeção. Cartazes. O cartaz é um meio de comunicação de massa, um recurso visual cuja finalidade é anunciar os mais diversos tipos de mensagens comerciais, políticas, religiosas ou educativas. Em sala de aula, pode ter como objetivo, além de informar e motivar, demonstrar o conhecimento construído pelos alunos em uma unidade de estudo. Nos outros ambientes da escola, eles veiculam notícias, anunciam campanhas e eventos. Mural didático. Como você pode observar, os murais também desempenham um papel importante no processo de construção do conhecimento e principalmente da identidade da escola. Eles transformam a sala em um ambiente que comunica o que os alunos estão aprendendo, explicita os valores da escola como instituição, especialmente aqueles relacionados ao papel da leitura e da escrita na formação dos cidadãos. O álbum seriado. O álbum seriado é composto por páginas sequenciais que desenvolvem uma única mensagem, de maneira progressiva e lógica, oferecendo subsídios tanto ao expositor quanto ao público, dando pistas em relação ao tema. As páginas devem conter apenas dados ou informações essenciais que conduzam ou roteirizem o assunto tratado. Vídeos e DVDs. Excelentes recursos audiovisuais, os vídeos e DVDs têm contribuído para mudar o clima das aulas, tornando-as mais atrativas por causa do movimento dos filmes, em película ou animações. Facilitam a compreensão do mundo real, dos fenômenos naturais, pois podem apresentar fatos do presente e do passado, além de fazer previsões para o futuro.
aproximam locais distantes, levantam problemas, propõem soluções e trazem milhares de informações, podendo ainda estimular a criatividade e trabalhar o imaginário. Os aparelhos de som. Antes do uso, é essencial testar o aparelho, verificando a compatibilidade da voltagem elétrica, o funcionamento da leitura de CDs ou prato de discos, no caso de vinil, do toca-fitas, das caixas amplificadoras, bem como do microfone e do controle remoto quando for necessário. O som deve ser ajustado ao local onde será usado e ao tipo de atividade a ser desenvolvida. Para tanto, deve-se observar o equilíbrio entre graves e agudos, bem como a distribuição equalizada entre as caixas amplificadas. O uso desse equipamento em auditórios na condução de eventos, festas de formatura e datas comemorativas, apresentações cênicas, em reuniões com a comunidade ou ainda em ginásios cobertos para os mesmos fins, além da animação e da narração de partidas de futebol, organiza e otimiza as atividades. Atualmente, basta um pequeno toca-disco a laser acoplado a caixas amplificadoras para se promover um evento ou uma reunião com toda a comunidade escolar. É bom lembrar que os equipamentos mais modernos já saem das fábricas com entrada própria para microfone. Na unidade 3, estudaremos a sala de aula como espaço educativo de convivência. No item 1, veremos a construção de um espaço democrático de aprendizagem na sala de aula. A sala de aula deve ser acolhedora, não importa o tamanho da sala, se a pintura for feita com tinta ou cal, se o piso é de cimento ou lajota, se o mobiliário é velho ou novinho em folha, não importa se o mural é de madeira ou apenas um varal. O que importa é que ela seja um espaço acolhedor, onde os alunos tenham intimidade, um espaço trabalhado que ao longo do ano letivo se transforme com a participação e cooperação dos alunos. Um lugar prazeroso para onde eles sintam vontade de voltar todo dia. De igual forma, a exposição de jornais, fotografias, livros, jogos e experiências de outros materiais usados no dia a dia permite também que os alunos reconheçam aquele local como seu espaço de trabalho prazeroso. Entrar numa sala de aula repleta de informações e recordações é muito diferente e muito mais interessante do que entrar em uma sala vazia, onde não há nada para ver, lembrar ou fazer. A sala de aula deve ser o lugar com o qual os alunos se identifiquem, tenham afinidade exatamente porque devem circular por ela livremente, ter acesso a materiais e informações, aprender regras de convivência, construir conhecimento. Nessa perspectiva, o espaço, além de limpo, deve ser agradável, iluminado e bonito, características que lhe conferem um caráter essencialmente educativo. A sala de aula também deve ter o seu espaço bem aproveitado, bem como a disposição do mobiliário e das carteiras. É importante ainda atentar para a escolha desse mobiliário. É sempre melhor escolher carteiras que permitam trabalhar em grupo ou em duplas. É importante também que o mobiliário seja adequado à faixa etária dos alunos. As mesas e as cadeiras da educação infantil devem ser menores, adaptadas ao tamanho das crianças, enquanto as chamadas carteiras universitárias ou de braço são desaconselhadas para as séries do ensino fundamental. No item 2, estudaremos autonomia e aprendizagem, 2 caminhos no mesmo espaço. O livre acesso aos materiais da sala. Assim como a simples organização das carteiras e cadeiras pode favorecer o diálogo e o desenvolvimento de ações mais democráticas na sala de aula, o acesso mais livre a materiais diversos, como lápis, canetas, giz de cera, papéis, jogos, livros, revistas, jornais e mapas, pode não só incrementar o aprendizado, como também estabelecer um contato mais íntimo e autônomo do estudante em relação à sala de aula. O livre acesso aos materiais na sala, para os estudantes, pode desenvolver autonomia para lidar com os materiais utilizados na escola, além de facilitar a aprendizagem de procedimentos e valores relacionados à preservação dos bens coletivos. Por isso, o espaço de uma sala de aula deve ser planejado para que isso aconteça. Deve ser reforçada
a atitude de diálogo com os professores. Em primeiro lugar, é muito importante conversar com os professores, pesquisar suas necessidades em relação ao espaço pedagógico e, a partir dos resultados dessa conversa, elaborar estratégias de intervenção. Além disso, você pode estabelecer com os alunos combinados sobre o uso correto desses materiais e os momentos em que eles poderão ser utilizados. Assim, os alunos e os professores podem ajudar na definição de um local adequado para a colocação do armário, que, é bom frisar, deve estar sempre aberto, possibilitando o livre acesso a todos. É bem verdade que o uso da mesma sala por turmas de diferentes turnos pode impedir ou dificultar essa prática, mas não existe problema que uma boa conversa não resolva, desde que seja entre todos os atores envolvidos, professores, alunos e você, trabalhador de escola. Devemos organizar também um cronograma de revisão e de manutenção do mobiliário da sala de aula. Lembre-se que o cronograma de revisão e de manutenção do mobiliário deve incluir os armários e as estantes, garantindo que estejam sempre em bom estado de funcionamento e evitando que os alunos venham a se machucar. Neste item estudaremos a sala de aula como um espaço de acolhida e de diálogo. Já concordamos que entre recolher e acolher alunos há uma grande distância, não é mesmo? Afinal, todo mundo gosta de ser bem recebido, se sentir acolhido e não apenas depositado em um lugar determinado. Imagine que, em vez de chegarem e ficarem esperando no pátio, ou na rua, na praça, como se pratica muito, os alunos fossem direto para as salas de aula, escolher o que fazer. Eles poderiam ler livros, desenhar, jogar, estudar, poderiam escolher perto de quem sentar. É um momento em que os laços entre professores, funcionários e alunos podem ser estreitados. Talentos, preferências, dificuldades descobertos. A presença de um adulto que pode ser a sua funcionário de escola, esperando e acolhendo os alunos, é muito importante. Transmite a sensação de que eles são bem-vindos àquele lugar e fortalece os vínculos entre os atores das escolas. Podemos criar algumas alternativas para esse espaço de acolhida. Todos os dias, antes do início de cada turno, revistas e jornais atualizados podem ser disponibilizados para que os alunos se entretenham com as últimas notícias. Estantes coloridas, feitas de caixote de madeira, podem guardar livros e gibis. Nas prateleiras podem estar jogos de tabuleiros, como dama, xadrez, resta um, além de materiais diversos para desenho e pintura. O ambiente de sala de aula deve ser preferencialmente um ambiente decorado. Nas bancadas próximas às janelas, podem ser colocados vasinhos com diversos tipos de plantas, que, enquanto decoram o ambiente, auxiliam no desenvolvimento de hábitos e atitudes saudáveis de cuidado e preservação do meio. Esses materiais podem ficar disponíveis antes do início da aula, na hora do recreio e também durante as atividades. Isso desde a educação infantil até o ensino médio. A intenção é convidar o aluno a entrar na sala e querer ficar lá, fazendo coisas que o divertem e, ao mesmo tempo, agregam conhecimentos. Você percebe como tudo pode se transformar em material didático, quando está programado a ter um papel no processo de aprendizagem. Você sente como perdemos oportunidades de enriquecer os ambientes com mais insumos didáticos? Uma outra alternativa são as salas ambiente, uma alternativa viável. Podemos criar salas de ciências, com mapas do corpo humano, moldes de arcadas dentárias, livros de biologia, química e física, viveiros de pequenos animais e insetos, alguns seriados sobre o ciclo biológico dos organismos vivos, vasos de plantas, microscópio, estufas de germinação. Já na sala de história, poderemos elaborar linhas do tempo, cartazes, peças e artefatos de épocas distintas, livros de história, documentários, filmes de época, fotografias, livros, revistas e jornais retratando fatos históricos. Na sala de matemática,
poderá ser composta por transferidores, compassos e esquadros, blocos lógicos, material dourado, ábacos, calculadoras, balanças, metros e trenas, cartazes com tabelas, gráficos e expressões numéricas, materiais concretos de contagem e numeração. Já na sala de artes visuais, você poderá usar peças de artes diversas, como telas, esculturas e peças, telas de gesso, materiais para pintura e desenho, papéis coloridos, livros sobre a história de arte e artistas plásticos e ou famosos, utensílios apropriados para a escultura, massa, argila e cerâmica, pôsteres com reproduções de obras básicas. Concluindo, crescer como profissional significa ir localizando-se no tempo e nas circunstâncias em que vivemos para chegarmos a ser um ser verdadeiramente capaz de criar e transformar a realidade em conjunto com os nossos semelhantes, para o alcance de nossos objetivos como profissionais da educação. Paulo Freire. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.